ProShock Viber e o seu sistema de trava automática. Funciona mesmo na prática ou é muito mais uma boa promessa? Vou te responder isso agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e eu realmente estou aqui hoje não para falar sobre especificações técnicas, para o quanto esse produto é interessante, etc., mas sim para responder uma dúvida que muitas pessoas têm e eu, inclusive, já tive também, né? Será que o sistema de trava autônomo aí da ProShock, o chamado SVI, funciona na prática ou é uma promessa muito mais interessante do que de fato funcional? Bom, antes da gente falar sobre isso, né, de eu trazer aqui a minha experiência de uso com essa suspensão, que vocês podem ver que já está bastante usada até, né, embora eu não esteja com ela há tanto tempo assim, eu gostaria de relembrá-los de algumas características aqui da suspensão. Antes de qualquer coisa, Júnior, ProShock Onyx Dark ou ProShock Viber Ariete, que é essa daqui, a versão Boost, né, a série Ariete é a versão Boost aí da ProShock anunciada na Shimano Fest. Galera, a gente teve na fábrica da ProShock, foi onde eu busquei essa suspensão, inclusive, né? Fui lá conhecer o César, que é o dono e desenvolvedor das suspensões pessoalmente, onde ele mostrou toda a fábrica para nós, mostrou o cuidado com cada componente que compõe essa suspensão, né? Mostrou desde a matéria-prima até a suspensão embalada, com cada detalhe, etc., explicando as tecnologias e tudo mais. E nessa visita, a gente aproveitou também para fazer essa pergunta para o próprio desenvolvedor, que é o César, e ele explicou o que é a Onyx Dark, né, para que ela serve e para que serve a Ariete. Então eu sugiro que tu assista esse vídeo para te entender cada detalhe, as partes técnicas, etc., de cada suspensão, mas para ti que não vai assistir, primeiro, te inscreve aqui no canal, assim tu ajuda a gente a trazer esse tipo de conteúdo, né, e mostra para o YouTube que tu gosta de saber cada vez mais sobre ciclismo. Então também é muito interessante tu deixar o like, clicar aí no botão do joinha, como alguns dizem. Mas enfim, vou resumir aqui para ti para ficar fácil de tu entender tudo que eu vou falar a partir de agora. A ProShock Onyx Dark é uma suspensão que tem duas câmaras de ar deste lado aqui, ou seja, tem uma câmara de ar responsável pela compressão e outra câmara de ar responsável pela descompressão, pela tração, não é tração porque não é esticar, né? Mas pelo alongamento aí da suspensão. Então uma é para comprimir, a outra é para expandir o curso. Essa daqui não. Essa daqui é uma suspensão que tem apenas uma câmara de ar, o sistema VR, né? O da Onyx é o Dual Air, de duas câmeras. Essa é o VR, que é uma câmera apenas. Então apenas ar para comprimir. Para voltar ali, tem um sistema de mola e óleo, né? Então é uma suspensão que tem menos ajuste fino do que a Onyx Dark. Portanto, a Onyx Dark é uma suspensão projetada para atletas que visam aí ter uma suspensão muito bem calibrada nos mínimos detalhes, é um ajuste extremamente fino para extrair aí o máximo de performance nas suas respectivas competições. Enquanto que essa daqui é uma suspensão projetada para pessoas como eu, talvez até mesmo como tu aí que está me assistindo, que é um cara mais amador e entusiasta, que gosta muito de pedalar, mas não quer ficar se preocupando com quantas libras tem de ar aqui, se a trava está aberta, se isso e aquilo. Não, só que é uma suspensão boa e resistente para te curtir o máximo que tu puder do teu pedal. E é aí onde a gente chega no sistema de trava. Isso porque a Onyx Dark, ela tem a trava padrão, trava remota no guidão, né, que inclusive eu já usei uma, tive uma, etc., eixo 15%, para te ter aí o controle até mesmo de a suspensão estar aberta ou fechada na tua mão. Então tu controla pressão de ar, controla o comportamento da suspensão, controla se ela está aberta ou fechada, todo o controle que um atleta geralmente precisa. Essa daqui não, ela é o mais autônoma possível, então a trava nada mais justa do que esteja também autônoma. Como é que funciona a trava autônoma para ti que não entende praticamente nada de engenharia, de sistema, de pistão, de qualquer coisa do tipo? Não se preocupe que eu vou simplificar de uma forma bem fácil de entender. O sistema de trava de todas as suspensões mais modernas, intermediárias premium, que é o que a gente tem aqui, funciona através de um pistão hidráulico, ou seja, quando tu aperta o botão no guidão da tua suspensão ali na trava e ela fica dura, é porque esse pistão hidráulico foi travado. Então ele não funciona, não libera fluido nem de um lado para o outro, né? Ou seja, nem de um lado para o outro, nem do outro para o, né? Entendeu, né? Não permite esse deslocamento de fluido. Então ela fica travada, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um sistema bastante simples, bem na verdade, porém muito bem feito, que é esse sistema de permissão, a permissividade do deslocamento do fluido do pistão de trava,
através de um anel que veda, um anel vedante. Então, este anel, ele fica mais ou menos aqui nessa região da suspensão, deixa eu virar ela aqui para vocês verem um pouquinho melhor, e quando tu faz força de cima para baixo, o anel tende a descer, ou seja, manter a vedação ativa. Quando tu toma um impacto de baixo para cima, o anel sobe, libera a transferência de fluido e acontece o amortecimento. Como aqui, né, a gente tem o sistema muito simples e muito bem projetado, essa transferência de liberação ou não é muito instantânea, então tu não percebe nenhum tipo de delay, que é o que acontece em algumas outras suspensões que tentaram implementar aí esse sistema de uma forma um pouco diferente, né, de trava autônoma. Ou seja, a partir do momento que tu toma qualquer pancada na roda, o sistema vai abrir, a transferência de fluido vai ser liberada e a suspensão vai comprimir. Tudo ao mesmo tempo, porque é literalmente um anel que se abre, né, uma vedação que deixa de acontecer. Agora, Júnior, mas se é autônomo e tal, então assim, vamos supor, né, que eu tenha aí um uso muito específico, né? Por exemplo, o meu caso. Eu não sou um cara que anda sprintando, que anda atacando, que sobe pedalando de pé, impõe ritmo, etc. Não, eu sou o cara que gosta de curtir. Eu faço subida, porque não tem como tu descer sem subir, e aproveito o pedal plano, né? Eu uso estradão, digamos assim, para me recuperar para a próxima subida. Então eu sou um cara que curte a descida, sobe se guardando e usa o plano para tentar se recuperar. Essa suspensão, ela vai atender? Vai. Júnior, eu sou um cara que sobe atacando, desço mais contido porque não tenho muita confiança e uso o plano ali para tentar manter ritmo. Ela vai me atender? Também vai. Por quê? Porque essa trava aqui, o sistema SVI, ele tem uma coroa que gira, então tu consegue ajustar o nível de sensibilidade da trava autônoma de acordo com o teu uso. Então, inclusive, é um sistema, né, uma forma aí que o próprio César lá da ProShock indicou de tu testar a trava autônoma. Como que tu faz? Primeiro, calibra a suspensão de acordo com o manual, pro teu peso, pro teu gosto e assim por diante. Ajusta o retorno dela, porque isso é, assim, se tu tiver com o retorno mal ajustado, tu já não vai gostar da suspensão, pode ser a suspensão que for, porque ela não vai funcionar como tu espera. Então, depois de tu ajustar a pressão e o retorno, tu começa a dosar o SVI. Então, tu dá uma volta na quadra da tua casa, desce o meio fio, sobe o meio fio e vai dosando até que tu encontre o ponto de equilíbrio ideal. Vou encontrar de primeira? Sinceramente, não vai. Ninguém encontra, isso é impossível. Mas aos poucos, ali em 2 pedais, tu já encontra a trava que vai funcionar para ti em 99% das vezes. Depois disso, é só pedalar e esquecer, porque quando tu for fazer força sprintando, ela não vai comprimir, e quando tu for descer qualquer percurso mais técnico, ela vai funcionar. Eu fiz um teste enquanto eu vou falando aqui, deve estar aparecendo alguns vídeos para vocês, né? Andei em trilha, andei em estradão, fiz subida em asfalto, fiz de tudo, e galera, realmente parece mágica quando a gente não entende muito bem de engenharia. Mas quando a gente começa a perceber essa questão da mecânica dos fluidos, de transferência de um lado para o outro, etc., é bastante comum, é bastante simples, como eu falei. Porém, não é porque é simples que é fácil, tá? Às vezes é mais difícil fazer algo simples bem feito do que uma inovação muito fora da curva. O que a ProShock fez nesse sistema aqui, realmente, mais uma vez, não deixa de ser simples, mas a complexidade está na perfeição do sistema. Então, é um sistema de funcionamento comum, um sistema de funcionamento realmente até simplificado, porém, com uma precisão de cálculo tão grande que tu tem um ajuste que vai atender 99,9% das pessoas. Eu não vou dizer 100%, porque tem um caso que, por exemplo, assim, ó, eu, como eu falei, não gosto de sprintar, não sou um cara que anda atacando, não sou um cara que anda impondo ritmo. Eu gosto mais de conforto e de aproveitar a descida. Mas a gente sabe que quanto menos esforço tu perde em flexibilidade do quadro, rigidez da suspensão, pneu com a calibragem correta e assim por diante, menos esforço tu vai precisar fazer e, portanto, mais energia tu vai ter para vencer aquela descida e se divertir, como é o meu caso. Então, eu gosto de suspensões que são bem macias no estradão. Qual é o problema aqui? Essa maciez que eu me refiro para o estradão é tão mínima, é tão, assim, realmente difícil, que muita suspensão não tem, mesmo top de linha, e para essa suspensão aqui ter, ela acabaria não conseguindo travar o esforço que eu colocaria no sprint no asfalto. Então o que acontece?
para que eu tenha a suspensão atendendo o meu gosto no estradão, de ler qualquer imperfeição, de realmente ter ali uma sensibilidade muito aprimorada de leitura de terreno aqui na roda, na parte de baixo, né, que é o que a suspensão se compromete a trabalhar, ela não conseguiria evitar que ao eu impor esforço de cima para baixo, acabe também vibrando ali a trava, né, e ela acabe abrindo também. Então vai roubar sim um pouco de energia nesse caso, porque a trava, nesse caso aqui, teria que estar 100% aberta, ou praticamente 100% aberta, 95% aberta, não sei, algo do tipo. Então, não é a suspensão que ela é falha, é mais o meu gosto, que é muito, muito específico, e eu acredito que é mecanicamente impossível de se atender. Talvez com uma trava eletrônica, onde ela entende qual é o terreno e consiga dosar. Por exemplo, a suspensão entende que a gente está andando no estradão, seja subindo, descendo, andando no plano, e deixa a suspensão ultra macia para ler qualquer trepidação. Beleza. Agora ela entende que a gente está no asfalto, subindo ou descendo, e deixa a suspensão 100% rígida, para evitar qualquer roubo de energia. Agora ela entende que a gente está descendo uma trilha técnica, então ela deixa a suspensão um pouco mais rígida para evitar fim de curso. Isso, galera, mecanicamente falando, é impossível, porque a suspensão teria que alterar o comportamento de todo o sistema dela de forma simultânea, né, de forma automática, o que não é o caso aqui. É uma trava mecânica que libera de acordo com o esforço. Ela não permite que a suspensão fique rígida em impactos, porque quando vem de baixo para cima, a trava abre. Quando vem de cima para baixo, a trava não abre. Então, por exemplo, Júnior, uma coisa que eu também tinha dúvida. Se eu erguer, né, empinar a suspensão e descer ela no chão com força, vai ficar travado ou vai abrir? Vai abrir. Por quê? Porque o impacto não está vindo de cima, está vindo da roda com o solo. Então é a mesma coisa de fazer um salto, por exemplo. Agora, se tu por acaso der um soco no guidão, ou enfim, alguma porrada que bata do guidão para baixo, ela vai ficar travada, porque ela vai entender que o esforço está vindo de cima para baixo. Então sim, ela tem um sistema realmente muito simples de funcionamento, um sistema simples o bastante para funcionar sem grandes problemas, né, sem nenhuma intercorrência, mas um sistema bom o suficiente para atender 99% dos casos, exceto esse caso, esse exemplo que eu dei aí, que realmente é algo muito mais meu, né? Algum outro detalhe aqui que é interessante, tá? Algumas pessoas, quando compram essa suspensão ou a ProShock Onix, acabam se queixando que ela tem uma percepção de leitura mais suave de terreno um pouco prejudicada. Por exemplo, ela não é tão macia assim. Isso porque quando ela vem nova, ela tem os retentores muito vedados. Então, ao passar do tempo, a suspensão vai amaciando e aí ela fica perfeita, que é o que já está acontecendo aqui com a minha. Eu já percebo que ela está muito mais progressiva, inclusive, do que quando eu coloquei na bicicleta, sendo que a progressividade da ProShock sempre foi uma característica dela. Então, ela sempre foi uma suspensão muito progressiva, tanto na Onix Dark quanto aqui na Viber, né? Na Viber Ariete, que é a versão Boost. Eu tive a 15%, por isso que eu estou falando dessa forma, tá? Então, é uma coisa que acontece porque a ProShock promete aí, né, que tu pode fazer revisões a cada 5.000 horas, ou 5.000 horas de uso, ou a cada ano. Então, o que acontecer primeiro, obviamente. Galera, isso é o período, né, o intervalo de manutenção maior do mundo. Não é o maior do Brasil, é o maior do mundo. Nenhuma outra suspensão no mundo entrega um período tão grande, né, de intervalo quanto a ProShock, o que é muito bom, porque a gente sabe que manutenção de suspensão não é nem um pouco barata, né, então quanto menos precisar mexer, melhor. Outra coisa interessante também, que vale a pena falar, dependendo se tu mora em Santa Catarina, ou qualquer lugar do Brasil, na verdade, né, tu pode mandar a tua suspensão lá para a fábrica, para eles mesmos fazerem a manutenção com peças originais, tudo certinho, tu vai receber a tua suspensão basicamente nova aí, por dentro, né, da fábrica, então com garantia de funcionamento, etc, tudo certinho. Acho isso muito interessante da ProShock. E como é feito uma vez por ano a cada 5.000 horas, pode ser que vale a pena mesmo que tu more aí, sei lá na Bahia, porque a fábrica está situada agora em Santa Catarina, né? Então vamos lá, o que mais que eu tenho para falar aqui? Questão de rigidez, tá? Essa suspensão, eu particularmente, Júnior Quadros falando no meu uso, não percebo ela mais ou menos rígida do que a Onix Dark com eixo 15% que eu usava. Isso porque o meu uso não é assim algo tão forte, por mais que eu goste de descer, toda aquela questão, eu não sou um atleta profissional. Eu ando de bicicleta porque eu gosto e não porque eu sou bom. Tem uma grande diferença nisso e tá tudo bem, tá bom? Talvez tu não goste tanto quanto eu de andar de bicicleta e ande muito melhor do que eu e tá tudo certo. Então eu não percebi, mas de acordo com os testes é sim explícito aí, né, que essa suspensão é mais rígida do que a Onix Dark. Uma coisa interessante também, para que ser um parâmetro, né, de comparação, para quem gosta de comparar, eu estava usando uma Fox 34
de 120mm, inclusive tá à venda, 34 Performance Tapcast, agora ela tá com 100, converti para 100mm, tá? Trava no guidão, trava aqui no crown, 3 estágios, aberto, médio ou fechado. Tá para venda, quem quiser me chama no Instagram, lá do Bike Mundo, que tá aqui na descrição do vídeo. Não tem anúncio, nada, mas eu faço lá para ti pelo Mercado Livre, não tem problema se tu quiser comprar, tá bom? Tranquilo? Então, eu tava usando essa suspensão. Coloquei essa aqui, Fox 34 aqui de diâmetro na bengala. Essa aqui tem 32. Logo, essa deveria ser menos rígida. E eu vou ser bem sincero, não percebo diferença em rigidez de uma para outra. Júnior, é porque tu anda fraco. Pode ser, mas eu não percebo. Então, estou feliz, estou satisfeito. Júnior, tu aprova de fato esse sistema? Galera, sim, eu tava com medo, de verdade. Eu achava que o SVI era algo muito mais para aquele ciclista casual, aquele cara que não quer se preocupar, que realmente quer só andar, e é o foco, né? Mas ela tem uma margem de atendimento, uma margem de abrangência, na verdade, muito grande. Então, sim, ela atende desde o cara mais casual, que quer ajustar a suspensão e nunca mais mexer, quanto o cara que curte fazer de tudo um pouco, que sou eu. Então, eu acho que ela só não vai atender muito bem, embora possa atender, o cara atleta profissional. Porque aí, realmente, pode ser que ele queira travar a suspensão mesmo em uma descida, pode ser que ele queira deixar aberta mesmo no asfalto. Tem uma infinidade de coisas, estilo de pilotagem de cada um. Então a trava na mão eu ainda acho que pode ser melhor para controle e eficiência da pilotagem de um atleta profissional. Agora para nós aí, né, atletas amadores, né, entusiastas do ciclismo, do mountain bike, essa suspensão me surpreendeu demais. Eu sabia que ela seria boa em funcionamento, mas o sistema autônomo da trava realmente me deixou muito, muito encantado. É um tipo de coisa que eu fico lamentando ter que sair dessa suspensão, por exemplo, para uma outra futuramente, porque, enfim, né, nunca se sabe, com 120mm de curso, etc., que a ProShock ainda não tem. Porque essa praticidade de tu pegar a tua bicicleta, sair para andar, seja no estradão, seja no asfalto, ou seja em trilha, e não se preocupar se ela está aberta ou fechada, se está travada, se está estragando ou não, é muito, muito bom. E a suspensão sempre atendendo, o que é realmente muito bacana. Última característica para falar, ela é original com 22,5 centímetros ali de espiga, né? Pesa 1,860 kg. Aqui cortada para mim, ela ficou pesando 1,810 kg. Então assim, se a gente for comparar com suspensões premium que a gente tem no mercado, né, que chega a ter 1,300 kg, ela não é muito leve, mas as suspensões maioria aí dessa classe dela, que é a intermediária premium, fica na casa aí dos 2 kg, 1,8 kg, então ela tá bem dentro sim. E para mim, assim, o principal ponto positivo, mais uma vez, dessa suspensão, primeiro, agora na versão Boost, então comporta todo tipo de roda, inclusive essa roda aqui que eu tô projetando, esse protótipo aqui da Concept, né, que eu não posso falar nada a respeito, mas enfim, quanto à questão da trava autônoma. Então, Júnior, eu tenho uma bike aqui X, mais básica, etc., estou interessado em comprar a Viber, mas eu não quero gastar os 3 mil, cadê o valor aqui? Desculpa, R$ 3.297. Esse é o valor oficial do site, que está aqui na descrição do vídeo, mas tem cupom de desconto lá cupom de Natal, que a ProShock está colocando, então vai conseguir comprar a suspensão mais próxima dos R$ 3.000. Quero comprar a versão 15%. O que tu acha? Eu acho extremamente válido, principalmente se tu não tem uma roda muito boa e vai mexer nela. Aí tu põe um cubo 15% e tá show de bola, porque galera, realmente, essa suspensão é sensacional. Eu posso dizer com certeza que é uma das melhores que eu já usei. Agora eu quero saber de ti o seguinte. Primeiro, tu já teve experiência com a ProShock? Se tu tem, conta aqui pra nós como tá sendo, como foi a tua experiência de uso, tu voltaria pra marca ou não, porque embora que eu tô sendo 100% realista, não é porque a ProShock mandou a suspensão pra mim, não é porque ela apoia o canal que eu tô puxando saco, vocês sabem como é que funciona aqui. Se o produto não é bom, eu falo. E falei, por exemplo, essa questão da percepção de trava, que eu acho que é mecanicamente impossível, né, de ela ter uma sensibilidade ainda maior, como eu falei, acho que é impossível, mas quis deixar aqui o ponto que eu achei negativo, entre aspas, tá? Outro ponto que, vamos lá, pode ser negativo, ela poderia ser um pouquinho mais leve, ela tem esse peso porque ela é toda construída em alumínio por dentro. Obviamente que as vedações, né, os redentores, etc., não são de alumínio, porque não podem ser, mas o que muita marca faz em plástico, a ProShock faz em alumínio. Não sei se vocês sabem, alumínio, embora é leve, é mais pesado do que plástico, então isso acaba agregando um pouquinho de peso aí, o que corrobora também para esse período bem espaçado de manutenção que a ProShock promete e entrega. Agora sim, vamos finalizar o vídeo. Quero saber a tua opinião sobre a suspensão, se teria ou não, e como eu disse, quer comprar mais barata, 15%? Vá em frente que vale muito a pena. Eu só não acho que vale muito a pena a versão QR
Porque hoje em dia bicicletas com eixo QR são muito básicas. E aqui a gente está falando de uma suspensão intermediária premium. Não é porque é brasileira que ela se equivale aí às outras brasileiras que a gente tem no mercado. Não. Essa suspensão aqui ela é feita no Brasil, é desenvolvida no Brasil, feita por brasileiros, né? Mas ela tem nível, sim, de suspensões de grandes marcas aí mundiais. Então é muito legal a gente ter algo assim aqui no país. Chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, clica nessa bolinha aparecendo Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Te vejo no próximo, um abraço e tchau, tchau.